a interpretação espiritual de dar. A prática de dar presentes teve origem quando os sábios e todos aqueles que tinham visão espiritual trouxeram suas ofertas ao menino Jesus. É este mesmo reconhecimento hoje que impele aqueles de visão espiritual a honrar um mestre espiritual. Presentes são trazidos para aquele professor também. Primeiro, eles são trazidos em agradecimento pelo bem que foi experimentado na sua vida individual. Mas depois, esses dons são trazidos por outro motivo, que é o reconhecimento da revelação da filiação divina. A quem quer que leve o seu presente, faça-o como um reconhecimento de sua identidade de Cristo. Em seguida, ofereça seu presente, não a seu filho, seu pai ou seu amigo, mas ofereça seu presente a Cristo, reconhecendo a identidade de Cristo daqueles a quem você dá presentes. Transforme o sentido comercial do Natal, mesmo com a sua chamada oferta material, em uma consciência espiritual do Natal, de forma que cada presente que você dê não seja de natureza materialista, mas uma oferta à cristandade do indivíduo. Pessoal, para podermos nos aprofundar e realmente compreender essas verdades que o Joel Goldsmith está comentando nesse trecho, mais uma vez, o Mestre Gualberto está aqui conosco. O Mestre Gualberto, para quem não sabe, ele já teve essa assim chamada iluminação espiritual, também chamado de despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de presença. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith cita o termo consciência espiritual. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é consciência, o que é real consciência? Ô Gilson, em geral nós confundimos esse movimento em nós de pensamentos quando nos damos conta dele. Ao nos darmos conta desse movimento, nós chamamos isso de consciência. Então, quando é que acreditamos estar consciente? Quando é que acreditamos ter consciência? É quando nos damos conta dos pensamentos. Assim como dos sentimentos ou emoções acontecendo. Em geral, nós passamos uma boa parte do dia sem qualquer ciência desse movimento interno, de pensamentos acontecendo, de sentimentos surgindo, emoções aparecendo. Nós não nos damos conta de que esse movimento é o movimento inconsciente desta mecânica, que é a mecânica desta mente condicionada. Em geral, é isso que nós chamamos de consciência. Quando você se dá conta daquilo que se passa com você, é quando você diz, estou consciente. Quando é que você diz que tem consciência de alguma coisa? É quando você tem o pensamento sobre aquilo, a ideia sobre aquilo, uma percepção direta sobre aquilo. Assim tem você e essa percepção, tem você e esse pensamento, tem você e essa emoção. É isso que nós chamamos de estar consciente. É isso que nós, em geral, chamamos de consciência. Aqui nós estamos apenas diante desta velha consciência, que é a consciência do eu, que é a consciência da pessoa.
Aqui com você, nós estamos explorando esta questão deste contato com a realidade da vida, da real vida do nosso ser, da real vida divina. Isso é algo fora desta consciência, desta assim chamada consciência que nós conhecemos, que é a consciência egóica, a consciência do eu, essa mente que estamos lidando com ela todos os dias, que é a mente condicionada. A verdade sob o florescer de sua natureza divina é o despertar desta nova consciência, divina consciência, aquilo que eu tenho chamado de real consciência. O florescer desse natural estado divino, que é esse natural estado de ser, é algo além da mente, além do eu, além do ego. A presença da sabedoria, a presença da liberdade, a presença do amor, a presença dessa inteligência de lidar com a vida como ela acontece, sem qualquer distorção, avaliação, comparação, conclusão do pensamento. É a visão da vida real. É a visão dessa real consciência. Aqui juntos, nós estamos lhe mostrando que é possível sim nesta vida o florescer de sua natureza real, de sua natureza divina. É possível essa real visão da vida, livre do passado. Um elemento principal dentro desse movimento de consciência que conhecemos, que é a consciência egóica, que é a consciência do eu. É exatamente esse movimento do passado. Quando você passa por experiências, essas experiências são guardadas em você. Você as guarda. Quando você guarda essas experiências, elas passam a fazer parte desta particular visão que você tem da vida. Então, essa particular visão da vida que você tem é algo que você tem em razão do fato de que você guardou experiências e particularizou experiências. É exatamente essa particularização de experiências, esse guardar experiências, que lhe dá esse movimento de avaliação, de conclusão. Algo que distorce a visão da vida, como a vida acontece nesse momento. Porque essa visão que você traz é a visão que você carrega com você em razão do passado. Nós estamos vivendo, Gilson, nesta condição psicológica, nesse modelo de avaliação, julgamento, comparação, conclusão e, portanto, de distorção da vida. Porque estamos vivendo no pensamento. O pensamento é esse elemento que registra, é esse elemento que guarda, é esse elemento que compara, julga, avalia. A vida centrada no pensamento é a vida centrada nesta velha consciência, que é a consciência do eu. Ao longo de toda a história da humanidade, o ser humano vem vivendo assim. E nós temos separado essas memórias mais antigas das mais recentes. As mais recentes nós chamamos de memória consciente. É parte daquilo que temos chamado de consciente.
E as memórias mais antigas, guardadas, reservadas, nós chamamos de memória inconsciente. É parte desta inconsciência. Então nós chamamos de consciência e inconsciência. Nós temos dividido a consciência em consciente e inconsciente. No inconsciente está aquilo que está presente de uma forma inconsciente. E no consciente está aquilo que nós chamamos de presença de memória recente, consciente. No entanto, nós estamos diante de um só movimento. Esse movimento é o movimento do eu. É o movimento desta consciência, que é a consciência egóica, que é a consciência da pessoa. Uma consciência onde está presente nela esse movimento, que é o movimento do pensamento, que é o movimento do passado. Contato com a vida é o contato com a realidade desse instante, desse momento. Jamais teremos uma aproximação real da vida a partir do pensamento. O pensamento não é capaz de tomar ciência da vida, como ela acontece nesse instante. Isso simplesmente porque o pensamento é um elemento que vem do passado. Quando você vai a uma cachoeira, a um rio, ou a um lago, se você tira uma foto daquele lago, daquela cachoeira ou daquele rio, você não tem mais o rio, nem a cachoeira, nem o lago. Você tem apenas uma representação do que foi. O rio nunca é o mesmo. O lago nunca é o mesmo. A cachoeira nunca é a mesma. Assim, a nossa aproximação da vida, ela não é real, porque estamos nos deparando com algo novo, que está a todo instante mudando. E nós estamos tendo um encontro com a vida a partir do passado. Quando olhamos para a vida pelo pensamento. Acompanhe com calma isso aqui. Porque esta consciência em nós, ela está em conflito, está em desordem, em confusão, em sofrimento. Porque nós estamos tentando lidar com a vida como ela acontece nesse instante, a partir de um retrato que trazemos do passado, que é o pensamento. Toda e qualquer aproximação da vida a partir do pensamento é como a aproximação daquela cachoeira, daquele rio, daquele lago, com uma fotografia dele. Evidente que estamos diante de uma ilusão. Evidente que estamos diante de uma avaliação equivocada, de um padrão equivocado. Olhar para a vida nesse instante, sem o pensamento, é olhar para aquela cachoeira, para aquele rio ou para aquele lago, sem a lembrança de antigos encontros que você teve ali. Então você está sempre diante de algo novo. O interessante aqui é que nesse encontro não tem você. Nós sempre aparecemos quando o passado aparece. Quando não existe o passado, não tem você. Tem apenas o momento. O eu é o passado. O ego é o passado. Esta consciência mental, esta consciência do eu, é o passado.
Você pergunta o que é essa real consciência? É a ciência da vida nesse instante, sem o passado. Então não temos um elemento presente que se separa da vida, como nesse olhar para aquela cachoeira. Há só o olhar. Não temos alguém nesse olhar. Temos a vida, temos a cachoeira, o lago, o rio. Nós temos o que está presente aqui, mas não há qualquer separação entre esse eu e o não eu. Entre essa experiência e o experimentador. Assim não damos validade mais à experiência. Ficamos apenas com o experimentar. Assim não damos mais validade a essa separação de alguém presente diante do lago, do rio ou da cachoeira. Nós temos apenas o cenário, o instante, o momento. Um encontro com a beleza da vida. É aquilo que está presente quando o eu não está. Quando o passado não está presente. Quando o pensamento deixou de ter valor, deixou de ter importância. Se o fizestes a um destes meus irmãos, o fizestes a mim, o Cristo. Visto que você deu o seu presente ao menor destes, você o deu ao Cristo. Você não vê como você pode transformar a natureza de seu relacionamento de um para com o outro e, eventualmente, o relacionamento de todos do mundo através do reconhecimento desse relacionamento espiritual? Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre os relacionamentos. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto conosco? Então, Gilson, aqui mais uma vez você nos pergunta sobre essa questão dos relacionamentos. A vida nesse instante é um contato. É um contato que pode estar ocorrendo nesse instante, numa plena comunhão. Nessa plena comunhão não existe qualquer separação entre esse elemento, que é o eu, e o outro. Não existe qualquer separação entre eu e você. Entre nós e eles. Entre a vida e eu e a existência. Assim como não há separação nesta visão, quando há só o ver, o perceber, o se dar conta, como foi colocado agora há pouco, da presença do rio, da presença do lago, da presença da cachoeira. Não há qualquer separação entre aquele que vê e aquilo que está sendo visto. Então, nesse instante, estamos diante da vida. As relações, elas são reais quando não existe separação. Mas no momento em que existe uma separação, nós temos a presença do pensamento, negociando esta relação. É o que ocorre em geral nas relações humanas. Enquanto houver esse sentido do eu, haverá a ideia do outro. É o pensamento o elemento que separa, que divide. Então nós vivemos no contato com pessoas em relacionamentos, mas são relacionamentos de negociações. Nós vivemos nesse padrão de ego-identidade. Então eu gosto dele e não gosto dela. Nós gostamos uns dos outros enquanto estamos em acordo. Um acordo assinado pelo pensamento
em um contrato onde tudo que está no contrato são colocações do pensamento. Assim estamos vivendo nossa vida nas relações humanas e na relação com o que acontece a partir de ideias, crenças, conclusões e avaliações. Será possível a vida acontecendo nesse instante, numa direta e verdadeira relação, onde está presente essa comunhão, esse contato, onde não temos presente mais esta separação, essa dualidade? Então estamos diante do amor, da paz, da inteligência, da sabedoria, desta verdade de Deus. Porque temos a presença desta ausência do eu. Essa é a presença da vida. Essa é a presença da realidade. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Descobrir o que é ter uma aproximação nesse momento, desse encontro com a vida como ela acontece, sem esse elemento que vem do passado, que como uma cortina se coloca, criando esta separação entre o observador e a coisa observada. Essa cortina é um espaço delimitado, limitado pelo pensamento. A eliminação do pensamento é a eliminação desse espaço. Então temos um contato com a vida, onde o olhar está presente, mas não temos alguém nesse olhar. Onde escutar está presente, sem alguém. Onde a relação está acontecendo, mas não é a relação entre dois elementos. É a comunhão, é o contato. Estamos diante de uma qualidade de relação livre da dualidade. Isso é algo novo? É algo fora do conhecido? É algo fora da mente? É isso que estamos com você aqui aprofundando, explorando, investigando. Tomar ciência desta realidade, viver essa realidade, é viver essa liberdade, é viver o amor, é viver a paz, é viver a sabedoria. Então temos a vida acontecendo, não a ilusão de alguém presente, que se vê separado dela. É a beleza da vida. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e realmente tem esse desejo profundo em viver essas verdades, em sair de todo esse condicionamento mental, dessa mente limitada, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder entrar no grupo e participar desses encontros. Esses encontros são de final de semana, existe no formato online, existem encontros presenciais e retiros. Nesses encontros, o mestre responde diretamente as nossas perguntas e muito mais do que isso. Pelo mestre já viver nesse estado de presença, nesse estado desperto, ele compartilha um campo de energia. E nesses encontros a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do mestre. E isso é um facilitador incrível para a gente investigar a nós mesmos, para entrarmos de maneira natural e espontânea
no estado meditativo, a silenciarmos nossas mentes, a termos uma visão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.